pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um Falando sobre os livros. Hoje eu vou falar sobre Meu Pé de Laranja Lima. Esse aqui é a edição que a minha mãe lia quando era criança. E eu comprei atualmente a versão em quadrinhos também, porque eu tenho gostado muito de... eu tenho lido muito suspense. Então, pra intercalar e eu não ficar doidinha por conta dos suspenses que eu tenho lido, eu tenho intercalado com quadrinhos também, por ser uma leitura assim mais suave. E aí, às vezes, tem alguns livros que eu já li, por exemplo, na versão original, e aí depois eu resolvo ler um pouquinho também a versão em quadrinhos. Esse foi um que eu fiz isso. Enfim, vamos lá. É o livro favorito da minha mãe, e ela falava muito pra eu ler esse livro. Aí até que ela me deu o livro dela. Primeiro ela emprestou, depois resolveu dar. E aí eu resolvi, vou ler, vamos lá. Nossa. Eu achei o livro triste. O que o garoto vivia, o personagem principal do livro, dá uma certa agonia, sabe? Não é um livro de suspense, não é um livro de terror, mas é um livro que, pra mim, eu fiquei um pouco nervosa lendo. Eles eram pobres, eram vários irmãos, e todo mundo tratava ele como se fosse um garoto ruim, um garoto mau, como se ele só fizesse coisa errada, como se ele não tivesse nada de bom e útil na vida dele. O que, assim, enfim. E na onde ele mudou, né? O pai perdeu o emprego, não lembro o cenário, mas eles mudaram pra outra casa. E aí cada irmão pôde escolher sua árvore e sobrou pra ele a árvore de laranja lima. E era uma árvore pequena, enfim, cada um tinha sua árvore, enfim. Não entendi muito o contexto da história da árvore, de por que ter uma árvore, enfim. Não podia todo mundo ficar na sombra da árvore X e no outro dia na Y, mas não, cada um tinha sua árvore. E a dele foi a menor. Foi a, entre aspas, mais insignificante, se parasse pra pensar, comparando com a dos outros. E todo mundo batia nele, enfim, ninguém tratava ele bem. Quem tratava ele bem era a professora, que vira e mexe via que ele tava com fome e dava comida pra ele. E uma das irmãs também ajudava, mas assim, não tanto, sabe? Se ele precisava de uma ajuda hospitalar, ela não ia levar ele pro hospital, ia tentar resolver em casa. E o seu Portuga, né? Inicialmente, o seu Portuga e ele não se davam. Igual todo mundo na cidade achavam que ele era um garoto ruim. Até que o seu Portuga percebe que ele tava mal, que ele precisava ir no hospital e ele ajuda ele. E a partir daí ele começa a ter um grande carinho pelo menino. Eles começam a ficar muito tempo juntos, enfim. A vida dele passou a ter sentido. E ele sempre contava tudo pra árvore. Ele conversava com a árvore respondia pra ele. Enfim, por isso o título, eu acho. Enfim. E aí fica bonito de ver, sabe, a amizade deles. Até que acontece uma coisa que eu não vou falar aqui, né? Não vou dar esse spoiler. Mas eu chorei. Eu chorei lendo esse. Li muito tempo depois o quadrinho, eu já nem lembrava mais com tanta riqueza de detalhes sobre o livro. Lembrava-se muito por alto, porque tinha tempo que eu tinha lido. E chorei de novo. E aí eu fiquei pensando, cara... Enfim, é um livro... É antigo, então se quiser saber conhecer um pouco sobre o que os nossos pais gostavam de ler, existe o filme, existe uma novela ou série, não lembro. E, enfim, sobre esse livro. E eu acho que vale a pena sim ler. Então é isso, gente. Beijinhos.